Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Um excelente dia para você e para toda a sua família. A semana só está começando, então vamos juntos porque temos muito o que aprender nestes dias que seguem. Olha só, é segunda-feira, mas nada de preguiça. Fique atento porque hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre gripe e síndrome gripal aguda. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre o tema são os nossos convidados. Eles já estão aqui no nosso estúdio. Vou apresentá-los. A partir deste momento, vamos conversar com o Dr. Paulo Batista. Dr. Paulo, ele é infectologista. Também vai trazer dicas e orientações sobre o assunto a doutora Nayara Amorim. Doutora Nayara, ela é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho a gente escuta os nossos convidados de hoje, mas agora a gente já quer abrir o espaço do programa aqui para você participar. Vamos lançar logo a nossa enquete do dia. Que tal interagir com a gente? Vamos responder aqui a nossa pergunta de hoje. Temos a seguinte pergunta a fazer a você. Você já vai começar a semana já participando aqui com a gente. Nossa enquete vamos lançar a partir deste momento e a pergunta de hoje é a seguinte: você já se vacinou contra a gripe? É a nossa pergunta, daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui também, mas antes a gente quer saber se você já se vacinou contra a gripe. É a nossa pergunta de hoje. Você vai ligar no 3424 1547 e no 3424 1977. 1977 é o nosso segundo número, 3424 1547. 3424-1977. Liga pra gente, participa, interage conosco. A partir deste momento, vamos acompanhar agora uma reportagem muito especial que tem a ver sobre essa pergunta que a gente fez. Tem a ver com essa pergunta, sim. A pergunta foi se você já se vacinou contra a gripe. E a partir de agora, numa reportagem especial, vamos acompanhar a importância e por que se vacinar. Tem vários motivos, né, que a gente vai apontar agora na reportagem. Fique atento, confira. Tosse, nariz entupido, coriza, dor no corpo, dor de garganta, febre, fraqueza muscular, perda de apetite e até náusea ou pressão no peito. Sintomas que podem ser evitados com um simples ato: a ida anual a um posto de vacinação. Estamos na 21ª campanha nacional de vacinação contra a influenza e o objetivo dessa campanha é, na verdade, reduzir as complicações, internamentos e mortalidades que o vírus pode causar. A doença ela é causada por 3 tipos de vírus e a vacina ela previne, ela protege contra esses 3 tipos, tipo A, tipo B e tipo C. Então a vacina ela protege contra esses 3 tipos e protege o ser humano aproximadamente durante um ano. Então, por isso, a importância de tomar e a campanha é realizada anualmente por conta disso. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, existe uma prioridade para determinados tipos de pessoas, como é o caso da Ana e da filha Daniele. A gente está dentro do grupo prioritário porque eu sou hipertensa, eu tomo remédio 2 por dia, aí a gente entra no grupo. E a Daniele, porque ela é baixo peso, aí a pediatra recomendou para ela tomar. A gente quase não fica gripado, né? Se a gente seguir direitinho o padrão, ninguém vai ficar gripado. Se todo mundo tomar a vacina, a possibilidade de ter gripe é bem menor, né? Eu tô com medo somente, mas eu já sou acostumada com tomar vacina há muito tempo. Principalmente eu que fico gripada muito fácil. Mas a lista de quem precisa se vacinar vai além das pessoas com doenças crônicas, como as diabéticas e hipertensas, por exemplo. Tem os grupos prioritários, que são os grupos de risco. Então, a gente prioriza crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes, mulheres que estão até 45 dias pós-parto, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores e também portadores de doenças crônicas. Seu João e Dona Ildete não perdem uma campanha e aproveitam para reforçar a importância de cuidar sempre da saúde. Todo ano eu faço questão de tomar essa vacina que o governo oferece, que é para proteger os cidadãos, principalmente os que têm alguma coisa fora do comum, né? Desde que eu comecei a tomar essa vacina, nunca mais eu gripei. E não tenho reação nenhuma. Muitas pessoas, não vou tomar porque dá reação. Não dá. Eu já há 4 anos que eu tomo, não tive reação nenhuma. Muito pelo contrário, eu não tive mais gripe.
Na hora da imunização é importante ter atenção para não perder a viagem. Por isso, pessoas com doenças crônicas precisam trazer um laudo para comprovar o problema de saúde. O mesmo acontece com os idosos, que devem trazer um documento para comprovar a idade. Atenção também para os trabalhadores da saúde e os professores, que precisam trazer um documento que comprove o vínculo empregatício. A imunização contra a gripe acontece durante todo o mês de maio. Quem for de Jaboatão tem diversas opções de locais para colocar o cartão de vacina em dia. Nosso município de Jaboatão, ele tem 93 unidades com salas ativas de vacina. Então, as pessoas podem procurar, né, as unidades de saúde no município de Jaboatão de 7 horas até às 16 horas. Caso não consiga chegar nesse horário, que é de segunda a sexta, a gente tem o nosso posto volante, que é aqui no Shopping Guararapes, e é aberto de meio-dia até às 20 horas, de domingo a domingo. Pois bem, você acabou de acompanhar, né, informações sobre a importância da vacinação, onde se encontra essa vacina. E será que além da vacina você pode fazer alguma coisa para evitar a gripe e a síndrome gripal aguda? Vamos te responder tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Mas antes eu quero trazer uma informação muito importante sobre a situação da gripe e também, né, da situação da síndrome gripal aguda aqui no estado de Pernambuco. São números importantíssimos que você precisa sim prestar atenção, que até o último dia 13 de abril deste ano foram notificados aqui no estado 894 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que 790 em crianças menores de 6 anos. Dos 894 casos, 9 tiveram resultado laboratorial positivo para a influenza B, 1 para a influenza A, que é o H1N1, e 1 para a influenza A. Quando comparado, né, esse dado ao mesmo período do ano passado, 2018, foram 366 casos, houve um aumento muito significativo, 144,3% nas notificações. E a partir de agora a gente vai aprender um pouco mais sobre o assunto, vamos aprender a diferenciar gripe de resfriado, o que pode ser feito além da vacinação para evitar esses quadros. A gente vai saber agora com os convidados de hoje, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, doutora Nayara Amorim, otorrinolaringologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, doutora. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Espero que hoje a gente discuta, né, de forma excelente esse assunto que, né, especialmente essa época do ano, é uma época super prioritária para a gente discutir esse assunto, alertar a população para vários critérios de gravidade. E essa discussão vai ser bem enriquecedora. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Também queria dar boas-vindas ao doutor Paulo Batista, infectologista. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Agradeço o convite, bom dia. E vamos conversar sobre como prevenir a gripe, que é o mais importante, pequenos cuidados do dia a dia que vão prevenir a gripe. Antes de falar em prevenção, vamos explicar para quem está em casa de fato o que é a gripe. Tem uma definição para gripe? Tem uma diferença entre gripe e resfriado que todo mundo acha que se trata da mesma coisa? Como é que a gente poderia iniciar aqui já o nosso bate-papo explicando o que é a gripe? Veja, a gripe ela é uma infecção viral e a gente não tem outra etiologia, não tem nenhuma outra causa conhecida e começam sintomas de febre, sem outra causa conhecida. E essa febre, ela normalmente é uma febre superior a 3 dias de evolução, uma febre alta, que vem associada com sintomas gerais, que aí a gente pode ter as dores musculares, que a gente chama das mialgias, a gente pode ter as artralgias, que são as dores articulares, e a cefaleia. E eu posso ter sintomas respiratórios associados, sintomas de tosse, sintomas de irritação na garganta. Muito paciente chega para a gente na urgência, especialmente para mim no serviço de otorrino, não vou mais vacinar da gripe porque eu me vacinei da gripe e eu continuo gripado do mesmo jeito. E as pessoas confundem muito a gripe, a síndrome gripal aguda, com o resfriado. O resfriado é um quadro mais frustro, é um quadro mais rápido, é um quadro que causa menos reação geral. Você pode ter uma dor no corpo, você pode ter uma dor de cabeça, uma irritação na garganta, mas um quadro bem mais brando, bem mais leve, com bem menos possibilidade de complicação. E dentro do quadro de resfriado, eu não entro influenza, não entra a prevenção da vacinação da gripe. Porque o quadro do resfriado a gente tem vários vírus que podem causar, especialmente rinovírus, coronavírus, o vírus sincicial respiratório, que acomete muito mais crianças. E esses são vírus gerais que não são contidos na vacina. Então não vai haver prevenção para esse resfriado comum do dia a dia, que tem uma evolução em 3 a 5 dias branda.
O quadro gripal, sim, aquele quadro da síndrome gripal aguda, mais exuberante, um quadro com febre alta, com esses sintomas que eu mencionei inicialmente, esse sim vai ser prevenido pela gripe, e especialmente a prevenção de complicações relacionadas a esse quadro, especialmente as pneumonias relacionadas ao quadro gripal. E aí a gente alerta principalmente para as populações de risco, que precisam ser vacinadas a fim de evitar essas complicações. Sobre vacinação, a gente viu que é a melhor maneira de se prevenir. Muita gente ainda tem dúvidas e muitos mitos cercam, né, essa temática. Muita gente fica com medo de tomar a vacina porque vai gripar assim que tomar a vacina, vai ter efeitos colaterais, não vai ter. Como é que a gente poderia acalmar essa população e chamar também a todos que, se estão no grupo, né, prioritário, se estão nesse grupo, procure um posto de saúde ou uma unidade que esteja realizando a vacinação, doutor. É muito importante porque a gente tem que ver o seguinte. O ano passado foram 5.800 mortes por síndrome respiratória aguda grave. E só 1.300 foram causados pela influenza. São outros vírus não identificados, outras causas. Então, por isso que algumas pessoas podem ter um sintoma da gripe e estando vacinado, mas na verdade não é gripe. É outro vírus, outra doença, certo? A vacina da gripe funciona da seguinte maneira. Se você toma vacina, você não adoece. Ou então, se você toma vacina, se você adoecer, tem uma doença muito mais leve do que se não tivesse tomado. E se você tiver uma doença mais grave e precisar ir para o hospital, a mortalidade é muito menor entre os vacinados. Certo? Então, a vacina protege da doença, protege de você ir para o hospital e protege de você morrer da gripe. Quando se tem uma gripe, mesmo que simples, é necessário buscar uma ajuda médica? É necessário ir a uma unidade de pronto atendimento? Ou não necessariamente ser uma gripe simples? Dá para se tratar em casa, tomando alguns cuidados, seguindo alguns procedimentos, doutor? Se a gente tem um quadro leve, né? Um quadro de sintomas de viéria superior, um quadro de irritação na garganta, uma tosse, uma febre baixa, sem nenhum sinal de complicação, dá para fazer medidas domiciliares, hidratação. Na verdade, a gripe não é tratada, né? Você não trata a gripe. O nosso organismo, o nosso sistema imunológico é que defende o nosso organismo da gripe. Existem alguns casos especiais, casos de gravidade, que quando se interna, normalmente a gente faz medicações antivirais, mas a gripe quem cura é o próprio organismo. Então, aquele quadro leve, brando, você pode expectar, observar, hidratar bastante, então tomar líquidos, tomar sucos, fazer essa hidratação vigorosa e observar a evolução. Quadro evolui 2, 4 dias, melhora, não tem uma febre alta, não tem sintomas gerais importantes, posso fazer um analgésico, um antitérmico para aqueles sintomas gerais e só observar. Agora, complicou, 48 horas, a febre persiste, alta, tem sintomas gerais importantes, estou fazendo analgésico de forma muito significativa, a cada 6 horas, às vezes a cada 4 horas, aí sim, já merece uma avaliação, né, num serviço ou de clínica médica, um serviço inicial de uma UPA, ou um especialista mesmo, um infecto, ou um otorrino, num caso mais grave, né? Na gripe também, vocês se preocupam com a automedicação? É muito frequente? Isso pode atrapalhar o diagnóstico e o andar, né, desse tratamento? Não, atrapalhar o diagnóstico não, mas geralmente a automedicação sempre não é uma coisa boa. Principalmente, por exemplo, usar antibiótico para a gripe não funciona porque a gripe é para o vírus, né, a não ser uma complicação da gripe. Uma pneumonia, uma otite, uma sinusite. Mas a gripe em si não. Certo? E alguns medicamentos para gripe, descongestionantes, nem todo mundo pode tomar, certo? Porque tem uma substância chamada pseudoefedrina que pode fazer mal ao coração, fazer mal à taquicardia, né? Então, e às vezes muitos têm AS também, né? Que é uma coisa que a gente contraindica. Que criança não pode tomar assim abaixo de 19 anos. Então, por isso que o importante é você sempre procurar um médico se você vai fazer alguma medicação. Tem alguma contraindicação, um chazinho de limão em casa para tentar melhorar, tentar aumentar a imunidade ou fazer alguma coisa do tipo? Essas coisas caseiras dão certo mesmo ou porque não tem comprovação científica, vocês nem gostam de falar no assunto? Não, veja bem, dá para falar? O limão tem comprovação científica, viu? Eu vi recentemente comparando mel de abelha com limão com outros xaropes para aliviar a tosse. E funciona, o mel de abelha com limão funciona para aliviar a tosse. O que mais funciona? E ele cria uma película protetora na faringe, né? O mel, além de ser anestésico, né? Tópico, então, diminui a sensibilidade para gargarejo com chá com infusão de limão, 2 rodelas de limão no copo de uma água quente e depois você faz gargarejo. É anestésico também. Gargarejo com água, sal e vinagre funciona também? Funciona. Funciona para melhorar a irritação, a morna, preferencialmente. E o que não deve ser feito de forma alguma em casa? Alguma coisa que já chegou até o consultório e vocês reprovam, não façam isso, pelo amor de Deus,
pode trazer alguma complicação? Tem alguma receita dessas estrambólicas que surgem ali no consultório? Veja, não complicação, mas assim, algumas pessoas gostam muito, chegam dizendo que fez gargarejo com sanativo, substâncias que assim são irritantes para a via respiratória, então eu não gosto. Sempre digo, olha, faça um gargarejozinho com bicarbonato em casa, porque aí ajuda, mas chegam com sanativo, chegam usando polvidine para gargarejo, então são coisas que podem irritar a mucosa. Então essas coisas eu realmente oriento que não façam. Mas assim, algo mais esdrúxulo, em relação à medicação, eu costumo sempre falar em relação ao AS, porque eu não gosto que usem nada relacionado a esse. Você pode usar uma dipirona, um paracetamol como analgésico simples, desde que você não tenha histórico de alergia. Mas nada contendo AS. Acho que isso, assim, não lembro de outra coisa. O antibiótico, né? Isso. Chegar gripado, fazendo já uso de antibiótico. Não, e usa como sintomático. Não, mas eu tomei hoje e ontem e não melhorei nada. E foi o que eu guardei da outra vez que eu eu tô tomando o restante. Ou então tomei 3 dias, melhorei e suspendi. Porque na verdade melhorou, porque ia melhorar mesmo, com antibiótico e sem antibiótico. O que facilitou muito isso, de não existir isso, é que antibiótico hoje em dia só é vendido com receita. Ok, a gente está falando muito sobre o tema, tem várias pessoas aqui participando e a gente explicamos a diferença de gripe para resfriado. Vamos reforçar mais uma vez o que é síndrome gripal aguda. É um quadro, né, que a gente aprendeu, é um pouco mais grave porque essa febre ela persiste, né, por mais tempo. Queria que a gente explicasse mais um pouquinho, doutora, as características dessa síndrome. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Não, é só isso mesmo. Fica até difícil. Na verdade, o médico é que ajuda a diferenciar melhor. Porque o sintoma de outras viroses pode dar o sintoma, que é febre, geralmente acima de 38, dor na garganta, tosse, geralmente seca, e dor no corpo, né? A Nayara já falou bem, dor no corpo, dor nas articulações, às vezes vômitos e diarreia, principalmente criança. Então, são esses sintomas mesmo. E a gente falou, né, doutora Nayara, falando no começo do programa, que nessa época do ano existe mesmo esse registro maior, né? Existe uma incidência ainda maior. Por conta de aglomerações, seria a primeira explicação? Isso. Esse tempo está mais chuvoso, as pessoas costumam se aglomerar mais. Ficar confinadas, né? Então, assim, muita gente relaciona com o frio. O frio, pura e simplesmente, não é o frio que causa, né? O frio, a chuva, vai causar aqueles ambientes confinados. Não está no ar livre, as crianças não estão brincando na rua, estão fechadas dentro de casa, estão fechadas em ambientes aglomerados. A diversão é ir para o shopping fechado, é tudo fechado. Então, esse ambiente fechado, esse aglomerado é que facilita a disseminação viral. E é por isso que, exatamente, o ideal, o período para começar a vacinação é antes de começar. Então, finalzinho de março para início de abril seria o período ideal. Nem sempre a vacina chega nesse período. Às vezes ultrapassa, já teve anos que... Esse ano até chegou no começo de abril, mas já teve anos que chegou no final de abril, porque às vezes os fabricantes, como sempre no ano anterior se faz um estudo daquelas cepas prevalentes para fazer a vacina do ano seguinte, que nunca é indicado usar a vacina do ano anterior esse ano, porque o vírus da gripe ele tem muita mutação, então ele sofre essas alterações. Aí às vezes não dá tempo o fabricante, o laboratório chegar, fazer toda a compra, o governo fazer toda a compra a tempo. E às vezes atrasa um pouquinho essa demanda. Mas o ideal, sempre no começo de abril, finalzinho de março, já começar a se vacinar, em geral quando a vacina começa a ser disponibilizada, para você vai ter o tempo de início de ação da vacinação, geralmente 2 a 3 semanas, né, o período de imunogenicidade, e aí você vai ter uma prevenção melhor. Mas esses ambientes aglomerados, uma coisa importante, quando a gente vai falar de prevenção, esses espirros, a gente sempre fala, cobre o espirro, um lencinho, bota na boca para evitar essa disseminação das gotículas no local onde você está, nas pessoas. E o famoso aperto de mão, que é uma saudação tão utilizada, mas uma coisa que as pessoas fazem, às vezes não tem lencinho, coloca, espirra na mão. Não foi lavar logo a mão em seguida, vai apertar e aí começa a disseminação viral, né? Em alta escala, a indicação é espirrar assim. Exatamente. Tem gente que às vezes para dentro do corpo. Se você não tem lenço de papel, não tem nada, então espirre para dentro da sua camisa e mesmo assim lave as mãos. No transporte público, né? Que a atenção que pega em todo lugar. Porque você vai... Agora, um dado importante sobre a importância da gripe é a gente tem 5 mil mortes no ano passado, né? Da síndrome respiratória aguda. Embora a gripe foram 1.300. Mas isso é uma ponta do iceberg. Se você pega um país desenvolvido como os Estados Unidos, onde lá fazem muito mais pesquisa para ver se tem um vírus, anualmente morre de 20 a 40 mil pessoas de gripe. Muita gente, né? Muita gente. E esse exame demora um pouco mais, é um exame laboratorial para chegar à afirmação, né? A confirmação do caso mesmo? Mas esse Pode exame... existir subnotificação também? Não, porque esse exame é coletado número X em hospitais sentinela, né? Então, o objetivo dele não é dizer que você está com gripe, é dizer como a gripe está circulando na população. Então, demora um pouco, mas não...
E a gente trouxe esse número muito expressivo, né? Até 13 de abril deste ano, aqui em Pernambuco foram 894 casos de síndrome respiratória aguda grave, 790 em crianças. A incidência é maior porque imunidade tem a ver também, a criança ainda está em formação, a imunidade dela está um pouco fraca ainda, seria mais ou menos essa primeira explicação? Queria que vocês repercutissem. Essa é a primeira explicação, em termos imunológicos mesmo. Tanto a criança quanto os idosos, né? As a gente tem uma extremidades, alteração, né, exatamente. E na infância, a gente ainda não teve contato com tantas infecções, né? Então, você tem uma imunogenicidade que ainda está em formação, o sistema imunológico está em formação. Então, você tem uma incidência maior. E o quadro tende a ser mais grave. A criança desidrata muito mais fácil. O Paulo falou, os sintomas gastrointestinais são muito mais comuns na criança, vômitos e diarreia. Então, a criança desidrata muito mais fácil, é preciso manter essa hidratação. Muitas crianças, às vezes, precisam de urgência realmente, precisam fazer hidratação venosa, porque, às vezes, não estão aceitando a via oral. Isso é muito mais comum na infância do que na idade adulta. E tem um dado da criança que os brônquios deles são muito fininhos. Então, qualquer inflamaçãozinha ali, aí fecha mais do que o adulto. Os adultos são maiores. Né? Os brônquios ficam nos pulmões. Nos pulmões, que levam o ar para os pulmões. Né? Por onde então, o da criança fininho obstrui rapidamente. Agora, uma coisa importante das crianças também, como ela não teve outros contatos, então ela vai ter a gripe mais forte. Porque sempre uma gripe não protege totalmente contra a outra, mas dá uma certa proteção. Aí a importância da mãe tomar a vacina, gestante, e amamentar. Porque esse anticorpo não só vai passar pela placenta para a criança, como vai sair pelo leite materno. E o leite materno forra toda essa área, então o vírus não consegue se instalar. Olha só, além da gripe, a gente falando da importância, né, da amamentação para forlecer o sistema imunológico dessa criança. Exatamente. E até 6 meses a gente não vacina, né? A vacina só é a partir de 6 meses. Então, até 6 meses são as medidas de prevenção normal de higiene das mãos, a amamentação e a vacinação da mãe. Agora a gente vai àquela rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre gripe e síndrome gripal aguda, isso mesmo, a gente está falando sobre gripe e síndrome gripal aguda. A partir deste momento tem as notícias da internet sobre o assunto e a Joyce Fernanda é quem traz essas informações. Joyce, seja bem-vinda, fique à vontade. Oi, Valdson, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. E a gente começa com o destaque do blog Casa Saudável do site NE10 e a manchete diz: gripe, Pernambuco é o segundo estado brasileiro com mais casos graves. A informação veio de um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde e Pernambuco fica atrás apenas do estado do Amazonas, na região norte do país, que lidera o ranking nacional com 718 casos de síndrome respiratória aguda grave. Pernambuco aparece no levantamento com 671 registros e 3 mortes em investigação. Em comparação com o mesmo período de 2018, quando foram identificados 184 casos, o aumento foi de 264% nas notificações da síndrome respiratória, que é causada por diversos vírus e bactérias e provoca, inclusive, o internamento dos pacientes que apresentam sintomas como febre, tosse ou dor de garganta associados a um desconforto respiratório. Pois é, Valdson, esses dados alarmantes só reforçam o quanto é importante a gente manter em dia os cuidados com a saúde, entre eles a vacinação. E aí a gente volta com você no estúdio. Ok, Joyce Fernanda, muito obrigado pelas informações. A gente segue, vamos refletir um pouco mais sobre isso, porque será que com alguns cuidados, né, básicos, com a nossa higiene pessoal, será que com isso a gente consegue também evitar ser vítima, né, ou contrair uma gripe ou uma síndrome gripal aguda? Será que se eu lavar as mãos, se eu utilizar um álcool em gel na bolsa, né, quando precisar fazer a lavagem ali das mãos, isso me ajuda também a ficar livre da gripe, doutor? Ajuda, né? Ajuda, né? Se você... alguns cuidados básicos, mas principalmente, por exemplo, se você está doente com gripe, evite ir para o trabalho, evite ter contato com as pessoas, principalmente os idosos que são mais vulneráveis, crianças abaixo de 6 meses, certo? E para você não pegar a gripe, tem cuidados básicos, que é lavar as mãos, não evitar levar as mãos à boca
ou o olho ou ao nariz, porque se tem vírus contaminando, você vai levar o vírus para adquirir, e corrimão de escada rolante, tudo isso, se é inevitável que você pegue, o ideal é que você lave as mãos após, andou em ônibus, segurou para a sustentação lá, então você tem que realmente ter a higiene de desceu do ônibus, chegou em casa, chegou no trabalho, lavar as mãos. Porque antes disso pode ter alguém que tenha dado um espirro, segurado ali, e o vírus permanece viável, quer dizer, pode contaminar até 8 horas após a superfície ter sido contaminada. É muito tempo, hein, muito doutora? tempo. 8 horas. No caso, o álcool em gel ajuda a matar esse vírus? Ou só uma lavagem com sabão neutro é que a gente consegue eliminar de vez esse vírus que consegue ficar 8 horas nas mãos? A lavagem é mais efetiva, né? Agora, quando eu não consigo fazer, o álcool em gel acaba sendo uma medida que pode se lançar a mão dela, mas não substitui a lavagem de mãos. Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa guarda o álcool em gel e acha que o álcool em gel é suficiente completamente. Não substitui a lavagem de mãos, assim que possível lavar as mãos. E isso que Paulo falou, tá com a mão, tocou, evita coçar o olho, colocar a mão no nariz, colocar a mão na boca, porque com isso, mesmo que você não tenha feito a higiene da mão ainda, você evita você levar aquilo que você contaminou no ambiente para você, né? A pessoa que está com um quadro gripal, né, a pessoa que está em vigência, além dessa questão de, né, não ir ao trabalho, ter essa noção e às vezes vai para o médico, às vezes até para conseguir o atestado de afastamento. Porque realmente naquele período, imagina, você trabalha atendendo telefone, trabalha recepcionando as pessoas. Aí espirra, pega no telefone, que pega no papel, que atende outras pessoas, e aí vai. E a questão que a gente falou no bloco anterior, o cumprimento da saudação de mãos. Sim, né? Se você está gripado, se você... evite fazer isso, né? Evite tocar na mão de outras pessoas. Se você pode ter contaminado e assim vai fazer um ciclo maior ainda da doença, né? Então esses são hábitos pequenos, são hábitos às vezes que até são involuntários, mas evitar esse tipo de cumprimento, A né? pessoa está almoçando, aí chega um que veio da rua, não lavou as mãos ainda, quer cumprimentar, né, o amigo que chegou. Você fica até meio sem jeito, né? Até um constrangimento, né? Exatamente. Outra orientação simples também, que eu oriento as mães de crianças e bebês, é usar até uma fralda. Quando a mãe diz, doutor, estou gripado, continua dando mamar. Não, continue dando mamar, porque os anticorpos vão sair pelo leite e vai proteger. Mas se você não quer dar uma carga grande de vírus para o seu filho, bota uma fralda, uma máscarazinha. Quem puder, compra aquela máscarazinha quando for trabalhar, se não puder ficar em casa. Na China, no Japão, né, nos países Eles asiáticos. usam, a gente vê direto na Usa televisão, muito, né? eles com aquelas máscaras. Não é que ele não quer se contaminar, ele está doente e não quer contaminar as outras pessoas. A pessoa que está ao seu lado. É algo cultural, né? Isso aí a gente poderia, né, não fazer questão de compartilhar, mas parece que a gente gosta de compartilhar e faz, às vezes, descuida um pouco, né, da higiene pessoal e de outras. E é bem importante a orientação em domicílio, é uma coisa que as mães sempre se preocupam. Vem para a urgência com um quadro gripal e meus filhos vão... A chance é maior, claro, está todo mundo dentro do mesmo ambiente. Mas a lavagem de mãos, essa questão da amamentação, de você usar uma máscarazinha em casa mesmo, contato com criança menor, usar uma máscarazinha, um paninho para cobrir esse rosto, fazer esse espirro guardado sem disseminar no ambiente e evitar ambiente fechado, aglomerado, ligado ao ar-condicionado. Então fica na sala, fica na varanda, fica no ambiente mais aberto, que você vai ter uma disseminação, uma ventilação melhor do que confinado com ar-condicionado dentro do quarto, por exemplo, né? Falar em estimativa, né? Estima-se que uma pessoa infectada, ela seja capaz de transmitir o vírus, né? Apenas uma pessoa, ela seja capaz de transmitir o vírus para até 2 pessoas não imunes. É um número significativo, né? Uma pessoa infectada, ela pode transmitir, ela é capaz de transmitir esse vírus para até 2 contatos não imunes. E as crianças de idade entre 1 e 5 anos são as principais fontes de transmissão dos vírus na família e também na comunidade. E a gente lembra, né, que é possível a eliminação do vírus por até 3 semanas. É muito tempo, né, para essa criança ficar ali e transmitindo, e vai transmitindo e passando de familiar para familiar. Isso é interessante, né? Uma pessoa, ela seja capaz de transmitir o vírus para até 2 pessoas não imunes. Imunes, que a gente poderia classificá-la. Essa pessoa é porque tomou a vacina, só isso? Ou tomou a vacina ou já teve a gripe. Já teve a gripe, né? Já é imunizada naturalmente, né? Imunização natural. Ok, temos agora as participações através do nosso WhatsApp, tem muita gente interagindo, muita gente participando. Vou começar a ler algumas perguntas, vou repassar aqui as dúvidas e estimular você que está em casa a participar aqui também com a gente. Nosso WhatsApp é o 99209-4819, 99209-4819. Temos aqui
várias participações, muita gente participando, a gente agradece. E tem a pergunta que vem lá do Cabo de Santo Agostinho, a Josenilda. Ela disse que começou com uma tosse, depois começou febre e depois dor de cabeça e dor nas pernas também. Foi até a emergência, chegou lá, tomou uma injeção, fez exame de sangue, hemograma e TGO. E o resultado deu inflamação nos pulmões. A médica passou 5 dias de tratamento, que terminou o tratamento e continua tossindo bastante. Deu fim ali o tratamento, mas ainda está tossindo bastante e com um chiado no peito. Isso pode passar com o tempo? O que eu devo fazer? Volto ao médico? Como é que a gente poderia orientar a Josenilda? Que ela está preocupada, né? Gripe ela sabe que não é, porque tem ali um chiado no peito, ela fez esse procedimento que o médico recomendou, mas nada de melhora. Acho que ela precisa de reavaliação, né? Se tem chiado no peito, ela pode ser uma paciente, eu não sei, ela não colocou, que tem alergia respiratória, ela pode fazer uma hiperreatividade brônquica, fazer esse chiado em consequência disso, ou só pela secreção mesmo, em via aérea superior, e fazer reativa. Agora, não tem mais febre, passou aquela fase inicial, né? Não é um quadro mais que denota uma gravidade importante, mas o ideal é que ela seja reavaliada uma vez que ainda persiste o sintoma de tosse com esse chiado no peito. Então, eu acho que mereceria reavaliação e é muito melhor ser reavaliada, fazer uma ausculta pulmonar, se necessário um raio-x de tórax, do que comprar um xarope na farmácia, tomar um xarope na farmácia pura e simplesmente. Melhor fazer uma reavaliação. Ótimas explicações, doutora Nayara. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A gente vai àquela rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre gripe e síndrome gripal aguda. E a gente lembra a você que está em casa, se os sintomas da gripe eles se prolongarem por mais de 7 dias, é recomendável procurar um médico para evitar ou diagnosticar precocemente complicações comuns, como pneumonia e otite, que é uma infecção ali no ouvido. No entanto, a gente lembra que mulheres grávidas e pessoas com diabetes, asma ou doença cardíaca, elas devem buscar ajuda médica assim que surgirem os primeiros sintomas da gripe, isso para evitar complicações. A gente lembra muito bem isso para você que está em casa e reforça aqui com a ajuda dos convidados. 7 dias mais ou menos é o tempo suficiente. Passou disso, a pessoa pode ter complicações como uma pneumonia, que já é o estágio mais avançado da gripe, ou não tem uma relação direta com a gripe. Como é que a gente explica isso? Porque muita gente que está em casa já falou isso, que a gripe, se não for curada e bem curada, pode se tornar uma pneumonia. Tem fundamento isso? A pneumonia pode ser uma complicação, né? Não é que a gripe se transforme numa pneumonia. Você pode ter uma complicação do quadro gripal, que pode ser realmente a principal complicação é a pneumonia. Não existe, assim, em relação ao tempo de evolução, eu acho assim, no normal, uma gripe vai ter uma evolução naqueles sintomas mais importantes, 5 a 7 dias. Prolongou mais, é recomendado realmente uma avaliação médica. Agora, isso que você falou é bem importante depois disso. Grupos de risco precisam fazer logo no início, porque essa complicação ela pode surgir de forma muito mais precoce. Eu posso ter um quadro mais grave, mais exuberante, de forma muito mais precoce, não é, Paulo? E também se você começa a agravar muito rapidamente, né? 2 dias, 3 dias você já está... Desconforto respiratório é uma coisa que chama muita atenção, né? Para a evolução, para a síndrome aguda grave mesmo, assim, respiratória grave, né? O desconforto respiratório, você vai no médico, coloca aquele aparelhinho que mede a saturação de oxigênio, está abaixo de 95. Então, são coisas que sugerem que está complicando. Então, é essa avaliação. Teve desconforto respiratório, está se sentindo cansado. Do ponto de vista respiratório, a avaliação tem que ser mais precoce. E esse grupo de risco que você bem destacou, doutora, são pessoas, mulheres grávidas, como a gente falou, pessoas que têm diabetes, por exemplo, problemas cardíacos. Esses problemas podem ser agravados por conta de um vírus como a gripe. Exatamente. Você pode agravar as doenças de base e são pessoas que, em geral, têm uma evolução com maiores complicações do quadro gripal, relacionados ao quadro gripal. Tem uma gravidade maior do quadro. Então, essas pessoas, assim que percebe que está com gripe, deve procurar um serviço de saúde que está indicado para elas iniciar o medicamento específico para a gripe. Como complicação também da gripe mal curada, pode-se ter uma otite. A gente falou que é a inflamação ali no ouvido. A otorrinolaringologista tem muita propriedade para falar sobre isso, né, doutora? É isso. Quando eu tenho muita secreção em via aérea superior, né, congestão nasal, obstrução nasal,
que até são sintomas muito mais comuns no resfriado ou na infância do que na gripe mesmo, no adulto. Esses sintomas de obstrução nasal com secreção, essa secreção ela pode ser levada para dentro da membrana timpânica, para dentro do ouvido, e causar uma infecção nesse ouvido, que é a otite média aguda. Muito mais comum em crianças, especialmente na faixa etária dos 6 meses até os 5 anos de idade. Até 2 anos a gente tem um pico, e em geral depois na idade pré-escolar. Isso deve ser tratado de forma adequada também, avaliação médica. Se eu tenho critérios de otite média aguda bacteriana, eu preciso de antibiótico, nesse quadro específico, que é uma complicação do quadro gripal, do quadro de resfriado, e eu vou tratar adequadamente para prevenir as complicações da otite. Quando a gente fala em gripe, em resfriado, a gente vê muito as pessoas falando sobre influenza. É o vírus influenza. A gente tem aqui, né, uma tela especial e vocês vão nos ajudar explicando um pouco mais sobre aqui a imagem de um vírus, né, que muita gente teme. Deixa eu vir para esse lado de cá para ficar melhor a leitura e para que as pessoas visualizem melhor. Aqui a gente fala sobre tipos de vírus, influenza, gripe, né, que circulam aqui no nosso país. Tem o tipo A, que são encontrados em várias espécies de animais. Nesse caso, tipo A, eles vão transmitir, né? Os animais transmitem para as pessoas. Como é que a gente poderia falar sobre esse tipo A, influenza A, o vírus da gripe? Ele pega aves migratórias, então as aves vêm, aí quando evacuam nos lagos, contamina os lagos, aí os animais bebem aquela água, o indivíduo toma banho naquela água e se contamina, né? Cavalos também transmitem, então os cavalos para um lado para o outro. Mamíferos, como baleias também, contamina a água. Então, tem vários animais que propagam. E quando esse vírus passa para o ser humano, como ele nunca teve contato, aí ele fica mais grave, que é o caso da gripe suína, que foi de um porco, passou para os seres humanos. Certo? É interessante, principalmente o vírus A, eles mudam muito, como se fosse mudar de roupa. E o organismo da gente ele não enxerga, ele não olha, certo? Os anticorpos não têm olho para reconhecer. Então, por exemplo, eu olho para você, se você botar o chapéu, eu sei que é você. Se você botar a luva, eu sei que é você. Mas o organismo não. Se o vírus muda alguma coisa, o organismo chega lá e diz, não conheço esse, vou ter que produzir anticorpos. Aí, enquanto ele está produzindo anticorpos, é o risco da doença, os vírus se multiplicando e agravar a doença. Por isso que a vacinação é anual. Por isso a vacina anual, né? porque todo ano ele muda. As mutações são bem constantes. Como se ele mudasse de roupa todo ano, né? E no caso, a vacina, né, ela protege tanto do tipo A quanto do tipo B. Tem 2 vírus do tipo A e um tipo de vírus do tipo B. Aqui o tipo B é que as pessoas se infectam, né, exclusivamente. Esse tipo de vírus infecta exclusivamente seres humanos. Não tem essa transmissão dos animais para os seres humanos. É entre pessoas. E o vírus A é o que é o responsável pelas grandes epidemias. Né? Foi o H1N1 em 2009, né? Não, 2016, surto, né? Teve né, o surto. do H1N1. Ele continua, o ano passado, isso. 70% das mortes foi pelo H1N1. Então você que está em casa, fique atento que mais uma vez vamos falar agora sobre a importância da imunização. Aí se eu não estou naquele grupo de risco que o posto de saúde oferece essa vacina, eu posso procurar uma clínica particular e fazer essa imunização? É importante que eu faça isso se eu tenho condições de pagar, né, uma vacina contra o vírus da gripe? Sim. É importante se você tiver condições de procurar uma clínica. E algumas indústrias, elas mesmo compram para os funcionários. Por quê? Porque se vários funcionários adoecem, vão faltar o trabalho e vai diminuir o rendimento da indústria. Então, às vezes, compensa gastar dinheiro com vacina, porque ela ganha com a não falta dos funcionários. Muito importante. A gente também vai ler agora algumas perguntas. Tem várias pessoas interagindo aqui através do nosso WhatsApp. Vou chegar próximo aqui aos nossos convidados para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto e também responder aqui as dúvidas dos telespectadores. Temos várias participações. A Ana Cláudia, que mora em Prazeres, ela acessou aqui o WhatsApp e pergunta o seguinte, ela diz que tem lúpus, descobriu lúpus há 11 anos. Eu queria saber se tem alguma contraindicação para tomar a vacina. Devo ou não tomar a vacina contra a gripe? Vocês têm alguma informação se tem alguma contraindicação? Quem tem lúpus pode, veja não bem, pode? Porque o lúpus às vezes toma alguns medicamentos que diminuem a imunidade. Mas a vacina do vírus, a vacina da gripe, é com partículas de vírus, pedaços de vírus, então ele não causa doença. Né? Não tem contraindicação. Né? Ela deve, na verdade, né? Porque o lúpus ela é uma doença crônica, uma doença que entra no rol
das doenças que entram nos fatores de risco, ela deve se vacinar. Na verdade, dentro daqueles grupos de risco, a gente só pede para postergar a vacina se tiver um quadro infeccioso grave. Não é nem um resfriadozinho, uma coisa leve, uma rinite alérgica ativa, isso não. Mas teve uma infecção grave, teve febre, a gente pede para postergar, não é que não se vacine, vai postergar, aguardando a melhora daquele quadro. Principalmente pelo fator confundidor. Se essa infecção que ele já tem piora, você não sabe se teve relação alguma com o quadro próprio que ele está desenvolvendo ou se teve uma relação com a vacina, e aí fica aquela coisa mais dúbia. Espera um pouquinho melhorar esse quadro grave. Se for um quadro leve, não, pode se vacinar. Uma vez infectado, né, esse vírus ele tem um período de incubação e caso venha diminuir, né, a imunidade da pessoa, ele pode, né, apresentar alguma reação? Ele pode ficar incubado? E quanto tempo ele pode ficar? Não, os vírus respiratórios, a evolução é muito rápida. 2, 3 dias você já... Enquanto que outros vírus que vai se multiplicar no organismo é 5 a 14 dias, o vírus da gripe não, é muito rápido. Quando a gente fala nessa questão da imunidade, quando está baixa, será que a gente pode fazer alguma coisa para dar uma melhorada nessa imunidade? Uma alimentação saudável seria o primeiro passo, doutora? Para mim é o melhor, assim, né? A alimentação saudável, estilos de vida saudáveis, uma ingesta de água adequada, atividade física, tudo isso vai melhorar bons comportamentos, né? Vai melhorar a sua imunidade. Acho que para mim isso é uma coisa fundamental. E no parque público, né, que é muito aberto, às vezes arborizado, aí não tem nenhuma contraindicação, não vai ter aglomeração. Vai ficar mais vai ter difícil ventilação natural, né? As pessoas perguntam, tomou banho de piscina, pegou a gripe. Não, piscina não transmite gripe. Quem transmite gripe é uma pessoa para outra. Temos aqui, né, várias perguntas, muita gente participando, se queixando aqui de alguns sintomas, fala de tosse seca. Causa também insônia ou sono irregular? Um quadro de gripe ele mais acentuado? Acho que o desconforto, principalmente quando eu tenho uma obstrução nasal intensa, porque aí eu vou ter uma qualidade de sono pior, porque eu estou ali congestionada, o deitar piora a congestão, piora a tosse, muitas vezes com a posição, né, ortostática, aquela posição deitada de barriga para cima, por isso, mas não pela ação da gripe em si, né, mas pelos sintomas. As crianças menores de 1 ano, eles não têm muita coordenação de respirar pela boca, como adulto, então realmente, às vezes, só consegue dormir sentado. E se eu tenho um bom repouso, vai me ajudar a me recuperar dessa gripe? Se a gente considera que a gripe é uma doença viral que o nosso organismo é que vai combater. Então, todas as medidas que tornem o nosso organismo mais propício para combater, mais forte para combater, vai melhorar. Então, alimentação saudável, hidratação, lavagem nasal, lavagem de via aérea superior para drenar essas secreções e uma qualidade de sono e descanso. Então, tudo isso vai favorecer. Antigamente sempre se dizia isso, né? Repouso e hidratar, beber muito líquido, né? Então, isso é fundamental para a recuperação desses quadros leves. Agora, só lembrando que o repouso deve ser relativo, sentado. Isso. Ficar muito tempo deitado acumula secreção no pulmão, não é uma coisa boa, certo? Então, é melhor ficar em repouso, mas a maior parte do tempo sentado, porque aí você tosse, você elimina a tosse é secreções. eficaz, né? Você consegue eliminar a secreção e não acumula. Temos E a lavagem nasal com soro, que eu importante. sou fã da lavagem, sou otorrino, então o otorrino tem que ser fã da lavagem Mas nasal como com essa soro. lavagem, doutora? Soro e seringa, tubinho de soro, seringuinha de 10 ml, lava 10 ml em cada narina, drena muita secreção e você evita esse acúmulo de secreção superior e evita que essa secreção superior vá infectar a via aérea inferior, né? Então você drena bem. Criança é fantástico, porque criança não tem essa toalete. A gente ainda soa nariz, coloca pra fora, cospe a secreção. Criança não faz isso, então a criança, a gente tem que fazer isso pela criança. E a lavagem nasal com soro ajuda demais. Só lembrando que deve ser de uma maneira muito suave, delicada, porque se você vai, aí é que você vai realmente empurrar a secreção para o pulmão ou para o ouvido. Então, criança, a quantidade é menor e tem que ser bem suave. Aí criança, geralmente, eu peço para a mãe... tem que ter boa prática para isso. Eu peço para a mãe usar uma seringuinha de 3 a 5 ml, depende do tamanho da criança, depende de como seja. Preferencialmente sentadinho, a criança no colo é melhor do que deitada. E você faz sentadinho, pequenas quantidades. E assim, quando você começa a fazer sempre, cria um hábito realmente da lavagem nasal, da limpeza, a criança vai aceitando melhor.
Na hora que você chega com a lavagem, a criança chora e é uma coisa horrorosa. Mas depois vai criando aquele hábito, vai sentindo o benefício da drenagem, da secreção, o alívio da congestão nasal, e isso ajuda bastante. E existem no mercado soros contínuos, jatos contínuos, soros prontos, que também podem ser usados, que o volume é um pouquinho menor do que o da seringa. Mas assim, particularmente quando tem muita secreção, eu prefiro sempre a seringa. E isso evita, né, aqueles soros que as pessoas colocavam. Tem um nome comercial que a gente não Os pode descongestionantes, falar. né? Os descongestionantes, Não, esses são pode causar uma contraindicados. dependência, né? Pode complicar o Hipertensão, coração. taquicardia, esses realmente são desaconselhados. Na infância, jamais. E no adulto é desaconselhado. No adulto, por curiosidade, já vi na internet muita gente compartilhando vídeos em que fazem essa lavagem nasal, e é interessante, né, que eles colocam por um buraco do nariz, sai no outro a secreção. Pode acontecer de sair. Daquele jeito mesmo, não tem nenhuma montagem ali naquelas imagens, não, doutora? Funciona daquele jeito. É verdade. Porque, naturalmente, quando você joga o soro, o mecanismo de proteção é você botar para fora. Então, naturalmente, você, como as fossas nasais, elas se comunicam na parte posterior pelas coanas, então você faz essa retirada da secreção da rinofaringe, que é a parede posterior do nariz, e puxa para outra narina também. A boca tem que estar aberta ou fechada? Tem alguma Oriento relação? Porque às sempre que vezes fique aberta. quando a gente Adulto, bebe alguma coisa, assim, a gente criança sai pelo não vai nariz conseguir, né? E causa um desconforto, né? Às vezes até um engasgo, quando a gente não tem aquela preocupação e bebe alguma coisa muito rápida, às vezes sai até pelo nariz, né, doutora? Por conta dessa comunicação que existe. Exatamente, você pode ter um refluxo, né, nasal de alimento ou de líquido, que é o mais comum, né? Nossos avós, a gente, como não existia seringa, não era transponível, fazia botava na mãozinha. no nariz e fazia bem devagarzinho, aí espirrava e lavava. Fazer essa lavagem. Verdade. Isso aí pode. Pode. Temos aqui outras perguntas, muita gente participando. Chegando agora nesse período mais frio do ano, a pessoa quer saber se a umidade e o frio causam gripe? Umidade e frio causam ou não causam gripe? A gente até já comentou no primeiro bloco, assim, umidade e frio não são fatores causadores, né? Você pode ter ambientes mais propícios à disseminação viral, mas não é o frio que causa a gripe, não é a umidade que causa a gripe. Puxando um ganchinho dessa umidade, um outro diagnóstico diferencial que dentro do otorrino é muito comum são as crises de rinite alérgica. Então, o paciente tem uma rinite alérgica, começa com sintoma de coriza, de espirro, de obstrução nasal, tosse seca. Mas, normalmente, quando você vai colher a história, é um paciente que não faz febre, não faz sintoma geral significativo, já foge do diagnóstico dos quadros gripais, e é aquele paciente que teve contato com alérgeno ambiental. Ele tem um histórico já de alergia e foi limpar uma gaveta e mexeu com mofo e foi para uma área que estava com muita poeira e aí desenvolveu sintomas, que são realmente de viária superior muito semelhantes aos sintomas de um resfriado comum, de um quadro gripal brando. Então, tem que ter essa diferenciação. A diferenciação é basicamente pela história clínica, mas só chamar a atenção que, como Recife é uma cidade muito úmida, normalmente a gente tem uma incidência maior de mofo, de ácaros, especialmente nesse período do ano, a higiene da casa, a ventilação da casa, manter esse cuidado de higiene ambiental para prevenir essas crises alérgicas que também podem surgir nesse período do ano. Tem uma maneira bem prática que eu ensino às mães, que é o seguinte: você pega um balde de 10 litros de água, bota meio copo de água sanitária ali, pega um pano limpo, que não tenha detergente, nada, né? E passa nas paredes com o rodo. E aquilo ali tira, se for mofo grande mesmo, só pintando, mas esse mofozinho que junta na parede, no inverno você passa aquilo de 15 dias e realmente faz uma ajuda bastante, água sanitária. Dica E outra simples, é a né? solução. Eu não sabia dessa não. Você sabia, E outra, doutora? sabia. E outra é com vinagre. Com Vinagre também. Essa mesma coisa, só com quantidade vinagre. de água sanitária, coloca de vinagre no copo. São as duas substâncias assim, que a gente né? vê e tem efeitos realmente muito bons. E baratos, né? Tanto a água sanitária como o vinagre, coisas baratas que você consegue. Agora tem que manter a constância, né? O uso regular, você viu já, não deixar aquele mofo infiltrar, porque infiltrou realmente, só pintando, tirando parede e tudo, né? E eu tiro isso porque eu fiz na minha casa bem também, porque moro em apartamento, 7º andar, mas estava com tosse e a parede não tinha mofo, mas sempre a umidade junto ao mofozinho, você nem percebe. Quando você passa, isso aí realmente funciona. Olha só, ótima dica. Muita gente que está em casa anotou agora para fazer também, tem essa preocupação. Aqui tem uma pontuação, né? A pessoa que ouviu a doutora falar sobre beber líquido, que é muito importante para aliviar os sintomas da gripe. Esse líquido só água ou pode ser suco? Aqui fala suco de acerola, suco de laranja, que são ricos, né, em vitamina C. É indicado isso, sucos de uma forma geral, líquidos, água de uma forma geral. A vitamina C, acho que Paulo discute comigo em relação à vitamina C. Assim, a vitamina C entrou meio que assim,
toma vitamina C que melhora. Para tratamento de gripe não existe nenhum trabalho científico que documente que vai realmente tratar, que vai abreviar tempo de evolução ou que vai diminuir gravidade, não tem. Existem algumas publicações que mostram assim, o uso contínuo da vitamina C, em alguns trabalhos mostrou uma redução do tempo de doença. Não diminuiu a incidência, não diminuiu o fato de eu pegar a gripe, nenhuma relação, mas diminuiu a incidência. Mas mesmo assim foram muito poucos trabalhos, que a recomendação final é que precisa de mais trabalhos para realmente ter esse efeito. E que uma das principais comprovações assim que foi documentada é aquele paciente que faz a manutenção da vitamina C, que se exercita de forma extenuante, tem um exercício físico, né, periódico, extenuante, lutadores, quem pratica esqui, enfim, ou que tem submetido a um nível de estresse muito grande. Aí mostrou em alguns trabalhos essa relação, mas na população geral não há. Então isso acho que o uso da vitamina C começou lá em 1930, 1970, existiu um livro de um até ganhador do Prêmio Nobel de Química, que foi publicado falando sobre a vitamina C, mostrando os benefícios, mas assim, se a gente for buscar trabalho científico mesmo, a gente não tem documentado esse efeito, requer mais trabalhos para ver se isso realmente... E a gente pensar que a vitamina C é uma vitamina, tranquilo. Eu sempre costumo falar, doutora, eu posso tomar minha vitamina C? Toma um copo de suco de laranja, se você quiser. Toma um copo de suco de acerola, de goiaba, de caju. Eu acho melhor do que você aumentar um remédio, aumentar um comprimido ali. Natural, né? O natural. E às vezes as pessoas fazem doses muito excessivas. Para você ter uma ideia, a gente precisa em torno de 75 a 100 gramas de vitamina C por dia. Então um copo de suco de laranja, uma fatia de abacaxi vai me dar isso. As pessoas tomam 1 grama. 1 grama, tem comprimidos de vitamina C, que tem 2 gramas. A um efervescente daquele? Isso, vários efervescentes tem 1 grama, se você vê tem de 2 gramas. Então é uma dose que é totalmente eliminada. Superdosagem. Pois é, e ao uso a longo prazo, a metabolização é renal, então eu estou sobrecarregando, não vale a pena. E é um ácido, né? Ácido ascórbico. É ácido, você bota né? uma quantidade grande de ácido. Isso. Então assim, às vezes as pessoas usam em excesso. Então, eu prefiro sempre, faça um suquinho, isso, até vitaminas. Até vitaminas. Exatamente. Eu já atendi uma criança novia com convulsão, porque estava dando excesso de vitamina A. Olha só. Então, atenção papai, mamãe, não quer proteger não é essa essas criança. doses que é dado no posto de saúde que aquela é a dose certa. É o uso contínuo de doses excessivas. Eu já vi muita gente também comentar, né? Quanto mais eu tomar aqui, mais eu posso... Eu vou guardar, não vai guardar. Posso exagerar não também. vai guardar. Inclusive a vitamina C, se você for pensar num suco, numa fruta, ela é hidrossolúvel e ela reage muito com a luz ambiental. Então é um suquinho que deve ser tomado na hora ou nas próximas horas seguintes. Não é aquele suco que eu boto na geladeira, a vitamina C ela vai diminuindo a concentração, né? Quando eu boto na geladeira e deixo um tempo maior para tomar. Ok. Nosso bate-papo está excelente, mas tem aquele momento da pausa. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, diante dessas explicações sobre a importância de você não exagerar no uso da vitamina C. Se for fazer uso, o médico ele pode acompanhar essa pessoa e pode indicar um percentual por dia, mais ou menos assim? Pode, se for necessário, sim. Né? Mas o que a gente vê na prática e acompanhamento nutricional também é que as deficiências de vitamina C são muito pouco, é muito raro de acontecer. Porque os alimentos muito fáceis, frutas, verduras, vegetais verdes, todos têm um alto teor de vitamina C. E com pequenas quantidades, você vê uma fatia de abacaxi já me dá por dia maior do que eu preciso, a quantidade diária. Então, dificilmente eu tenho déficit de vitamina C. E tem alimentos também, né, que combinados podem potencializar a absorção da vitamina C no organismo. A vitamina C, ela potencializa muito a absorção de ferro, né? Então, normalmente se ajusta a alimentação com ingestão de ferro para você fazer a vitamina C logo assim, um almoço, por exemplo, toma come uma fatia de abacaxi, toma um suco de laranja, vai potencializar a absorção de ferro. No mais, cuide bem da sua saúde e da sua alimentação. Licença mais uma vez aos convidados. Vamos àquela rápida pausa. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego para este início de semana. Então fique muito atento, pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades. Olha só, 3 vagas para vendedor interno, 3 oportunidades. Exigência:
que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.150 é o salário, 3 vagas para vendedor interno. Vamos a outras oportunidades de trabalho, olha só. Agora tem 2 vagas para atendente e balconista, 2 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 998. Vamos a mais oportunidades de trabalho, olha só. Agora tem 1 vaga para lanterneiro de automóveis, 1 oportunidade. Escolaridade não exigida, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, 1 vaga para lanterneiro de automóveis. E você que está em casa, ficou interessado por uma dessas oportunidades, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Agora tem mais participações sobre gripe, tem muita gente participando no nosso WhatsApp, muitas perguntas. Vamos responder aqui essas dúvidas que estão chegando, muita gente interagindo, parabenizando aqui os nossos especialistas. A gente agradece esse carinho, né, que vocês estão depositando aqui aos nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui e também responder a sua dúvida. Aí temos aqui algumas participações, a pessoa está dizendo que não faz parte do grupo de risco que foi falado no programa, não é diabética, nem está gestante, nem muito menos tem problema cardíaco. Devo me vacinar? Sim ou não? Eu posso adiar um pouco mais? Não está no grupo de risco, pode se vacinar? Pode. Pode. Se tiver condições na clínica. Porque não vai ter a gripe, né? Principalmente se ela trabalha, ela não vai prejudicar o trabalho dela. Se ela tiver condições de pagar uma vacina, deve vacinar. E quem já teve a gripe H1N1? Já está imune, não vai ter mais esse tipo de gripe ou não funciona desse jeito? Uma vez tendo H1N1, nunca mais vai ter? Olha, se fosse assim, a vacina a gente só tomava uma vez e não teria mais. Não, porque como ele tem essas mutações, né? Essas tem roupagens. Algumas mudanças, né? Que o organismo não reconhece bem. Até reconhece, mas não tão bem. Então, de repente, naquela hora você pode agravar. Então... Outra observação, a pessoa disse que a doutora falou aqui no programa, no decorrer do programa, que até os 6 meses de vida a pessoa não pode receber a vacina. No caso, o bebê não pode ser vacinado. Aí como é que eu faço para proteger meu bebê que acabou de nascer e não pode, né, tomar essa vacina? Já, né? É vacina na gestante. Isso, se ela não tomou durante a gestação, ela pode tomar até 15 dias depois que o bebê nasce, às vezes até mais tempo, até 40 dias, e dar no mamar o bebê. A amamentação protege. Tem aqui o Petrúcio, que mora na Várzea, tem 52 anos, fala que tem sinusite, que nunca tratou na verdade, né? Ele vem tendo esse desconforto após as refeições, principalmente quando ele toma líquidos como refrigerante, café. Vem uma sensação de colocar para fora, né? Essa secreção que está ali presa na garganta. Ele fica forçando, mas não tem muito êxito. Aí vem uma ligeira falta de ar também, como se o ouvido estivesse entrando água nesse ouvido. Mas tenho certeza que não entrou água. Estou com muco, dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações. Nesse caso, não é uma gripe, é um quadro de sinusite que ele nunca tratou. Isso. Aí, a gente pergunta por que não tratar, né, doutora? Precisa de avaliação otorrinolaringológica, né? Ele pode lançar a mão da lavagem nasal com soro, que é uma coisa que a gente falou, que se tiver muco, ele vai fluidificar e soltar esse muco. Mas é fundamental uma avaliação otorrinolaringológica para saber exatamente o que é que está acontecendo, né? A gente sabe que não é um quadro infeccioso agudo. Pode ser um quadro crônico, um quadro de base alérgica, enfim, mas precisa ser avaliado, né? Tem aqui a participação da Carla Silva, que mora em Olinda. Ela disse que foi até a ginecologista, está gestante, e ela não recomendou ela tomar a vacina contra a gripe. Tem alguma explicação para isso? Talvez ela não tenha falado, né? Assim, talvez não tenha orientado. Mas dizer não tome, não sei, assim, não faz parte da rotina. A gestante, em qualquer trimestre da gestação, ela pode ser vacinada. Você vê que o vírus são partículas, não carrega risco de doença, não carrega... realmente, na verdade, ela deve ser vacinada para se imunizar e para imunizar o bebê. Já que o bebê não vai ser vacinado nesses primeiros Ela fala meses. que a justificativa foi uma substância que tem na vacina. Não, a não ser se ela tem uma alergia real e forte a ovo. E que tem que ser forte mesmo, de anafilaxia, porque se for uma reação leve de urticária, não é contraindicado.
porque a gestância ela adquire a gripe funciona como idoso, como a criança pequena. A gripe é mais forte. Ela tem que ser internada. Assim que ela adquire, ela tem que procurar um hospital para tomar a medicação. Isso é bem importante em relação à alergia ao ovo, que a gente não tinha mencionado. Existe essa contraindicação, alergia ao ovo grave, né? Alergia ao ovo, que você faz uma reação no corpo, um eritema, uma vermelhidão, coça o corpo, não é considerado reação grave. Você pode se vacinar da gripe, normalmente, porque o risco de contrair a doença é muito maior do que o risco da alergia. E a quantidade que tem de ovo na vacina é muito pequena. Muito pequena. É diferente da febre amarela, por exemplo, que é realmente uma contraindicação que é cultivada realmente, no caso da gripe, não. Então não deixe de se vacinar. Se está nesse grupo, né, prioritário, vá procurar logo, né? Porque essa campanha está mais intensificada agora no mês de maio, então você deve procurar um posto de saúde, né? Tem até locais públicos em que no fim de semana, né, a prefeitura, algumas prefeituras estão fazendo, Jaboatão dos Guararapes no shopping. É muito importante que você busque informações e se imunize. Tem aqui a próxima participação, a Maria mora em Piedade, dá parabéns aos convidados. Ela disse que o esposo dela teve febre, dor de garganta, muita tosse. Tomou ali uma medicação, um xarope, uma pastilha, um Tilenol e tomou 4 comprimidos. Mas ela disse que ele está fazendo a combinação, às vezes, bebida alcoólica também nesse processo. Esses remédios ele tomou por conta própria, tem pressão alta e eles não veem nenhuma melhora desse quadro que ele teve. Febre, dor de garganta e tosse. O que a gente poderia falar, né, para o esposo aqui da Maria, que mora em Piedade? Acho que ela está tentando ajudá-lo para que ele evite, né, essa bebida alcoólica. E se tem esse sintoma está persistindo, se é por mais de 7 dias, é bom procurar o médico. Não fazer a automedicação que ela falou que ele fez uso de xarope, de pastilha, de Tilenol e até de mesolita. Não está melhorando, tem que procurar um médico, procurar uma urgência, uma unidade de pronto atendimento mesmo, uma urgência de baixo risco, fazer uma avaliação para ser diagnosticado de forma correta, né, avaliado de forma correta e fazer o tratamento, né, de acordo com o diagnóstico. É importante alertar que a inflamação é uma resposta natural do organismo e que protege. Então, o uso indiscriminado de anti-inflamatório não é não é indicado. Certo? Pode agravar. Temos aqui, fica à vontade, pessoas, doutora. assim, em relação a esse uso de anti-inflamatório, como eu faço urgência em otorrino, as pessoas são muito imediatistas com sintomas. As pessoas não toleram uma irritação na garganta, as pessoas não toleram a dor na garganta, chegam usando nimesulida há 5, 7, 10 dias. Né? As pessoas não toleram, elas não podem parar, né? Elas não têm direito a esse repouso, aquela coisa de trabalho, e não toleram. E a gente sempre alerta que esse uso indiscriminado de anti-inflamatório altera a reação inflamatória natural do organismo. E que isso é importante para combater os vírus especialmente, uma vez que vírus não tem medicação específica. Vírus depende da nossa reação. E se a reação inflamatória inicial ela é benéfica, por que eu vou destruir aquela reação inflamatória inicial? Posso fazer um analgésico, um gargarejo, uma coisa para melhorar o sintoma, mas o uso indiscriminado de anti-inflamatório a gente tem que combater de forma veemente. Vamos à próxima pergunta. Jair Galvão, que mora no Jordão Alto, ligou para a gente. Ele pergunta se evitar líquidos gelados, é suficiente para fugir da gripe? Só evitar os líquidos gelados, o sorvete, o milkshake, a água gelada, fazer isso. Água gelada, sorvete, como a Nayara falou, a não ser que a pessoa tenha uma alergia própria ao gelo, não causa gripe, certo? A gripe que causa, para prevenir a gripe, precisa tomar todas aquelas medidas que a gente já falou aqui, de cuidado, de higiene. Se preocupar com a alimentação também, atividade física, um bom descanso. Aí você vai ter qualidade de vida e ficar longe também da gripe. É isso. Se tem sensibilidade, né, ao frio, ao gelado, evite. Isso, mas são casos bem selecionados, bem específicos. Tem gente que faz faringite, então não tolera, quando bebe gelado, irrita a garganta. Aí nesses casos pontuais, a gente diz, você já realmente tem essa relação de causa e efeito com o tempo que você usa. Você faz e irrita a garganta ou causa uma dor de cabeça importante, aí você evita. Mas os casos gerais não tem nenhuma relação. A gente opera a amígdala, por exemplo, e a recomendação é gelo no pós-operatório. Então, assim, realmente não é uma coisa que altere a via aérea de jeito nenhum. Rafaela Costa tem uma pergunta muito interessante aqui. Ela ouviu a gente falar, né, que esse vírus pode ficar até 8 horas vivo, né? Na superfície, Na superfície, ela quer saber se o vírus pode voar. A gente poderia dizer que o vírus voa, doutora? Não tem asa, não tem Ou asa. a imaginação foi muito longe. Mas eu acho que ela voa, eu entendi o que ela quis dizer. Mas a disseminação, né? É um vento levar, pode.
pode, né? Vento pode. Por exemplo, você dá um espirro na área, passa um vento ali e vai levar seu espirro para... A disseminação natural, eles colocam na literatura em torno de 90 centímetros, 1 metro. Então, assim, próximos, né? Por isso que é mais em aglomerado. Não é uma disseminação espacial. Puf, espirrei, disseminou no ambiente. Mas um vento realmente muita pode ficção. carregar. Não, aí voar Até porque não. as gotículas têm um peso e vão são pro chão. pesadas, Né? exatamente. Naturalmente vão pro chão. Então, a disseminação é curtinha, né? Agora passou um vento forte, aí... E o que mata esse vírus? É a próxima pergunta aqui da telespectadora, que não se identificou, mas mora na cidade do Paulista. O sol pode matar esse vírus? De uma maneira Eles geral, meio físico, né? Meio físico. Pode. O sol, o álcool a 70% pode, né? E, de uma maneira geral. Mas no organismo é só a medicação mesmo, né? O azetamivir e os anticorpos que a gente produz e mata o vírus. Deixar o ambiente arejado, né? Também uma dica importante. Se tem ar-condicionado, se preocupar com a limpeza do filtro do ar-condicionado, isso também vai ajudar a prevenir. Se tem alergia, né? Ou pelúcia também pode meio que... Mais para rinite, né? Para alergia. Para gripe, não. Para gripe, não. O vírus não vai ficar ali na pelúcia. Não. Agora, para rinite, sim, aí fazer esse controle ambiental, essa limpeza. Agora, para gripe, a lavagem de mãos, a ventilação do ambiente, né? Tentar evitar ao máximo esses aglomerados. Essa época do ano é a preocupação muito grande com crianças, né? As crianças querem se divertir, querem brincar, não pode, acaba juntando brinquedotecas fechadas, espaços fechados. Não é legal. Leva para shopping cheio de aglomerado. São coisas que facilitam a disseminação das doenças. Uma coisa que uma das telespectadoras falou, como eu protejo meu bebê, né, também de 6 meses, é outra coisa. Que eu sempre gosto de falar. Evitar bebê muito pequeno em ambiente aglomerado, ambiente fechado, leva para shopping, domingo, sábado. Eu entendo a questão social, os pais querem passear e tudo, mas para a criança é extremamente prejudicial. Porque é o seguinte, a imunidade da criança contra essas bactérias, contra esses vírus, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Isso. Né? Com pequenos contatos que ela se contamina, mas a não quantidade é tão pequena que ela não adoece, mas estimula a imunidade dela. Então, até 1 ano, a criança é bem volúvel, aglomerada. Então, quer ir no shopping, não pode deixar, vai cedo. Certo? Exatamente. É Vai uma no hora que horário o que shopping não tem tanta muito gente, não né? tem muito fluxo. Vai no dia de semana, enfim, um horáriozinho melhor. Ok, temos aqui outra participação, outra pergunta interessante sobre o xarope. Eu ouvi falar que o xarope também funciona para gripe. É verdade ou é mito? Eu acho que... Não é que o xarope funcione para gripe, né? Os xaropes fluidificantes, que são os que fluem o muco, dissolvem o muco, eles podem ser usados em alguns casos específicos para soltar essa secreção naquele paciente muito sintomático. Mas o xarope em si não altera a evolução de gripe, não altera a evolução de doença, não altera nada, grave, nada. Não, realmente não tem um efeito, não é, Paula? Assim, agora, são usados fluidificantes para soltar a secreção. Até o próprio mel, né? Acredito que funcione mais pela sede que dá para você beber depois. Os lambedores que tem muito açúcar, né? Sim, lembrar que criança abaixo de 1 ano não pode tomar mel. Pelo risco de botulismo. Isso. É uma doença letal que mata. Essa doença e não tem defesa ainda. Diga. Essa doença é aquela também presente nos enlatados? Exatamente. Ela cresce no mel também. Então, a criança não deve tomar mel. Só a partir de 1 ano de idade. Então, fique atento aí, você, papai e mamãe, né, que tem essa preocupação, antes de 1 ano de idade, evitar. Porque, como eu falei, a partir daí, nesse período, ele vai adquirindo a imunidade lentamente, né? A partir de 1 ano, geralmente, todo mundo é imune. Uma pergunta aqui muito comum, muita gente, umas 7 pessoas fizeram essa pergunta aqui no nosso WhatsApp, a gente respondeu no começo do programa, no decorrer do programa também, mas a gente, para resumir, né, a gente reforça. Tomar vacina contra a gripe vai causar gripe? É uma pergunta muito recorrente aqui. Isso é mito ou é verdade? Quero que vocês respondam. Expliquem, né, para quem está em casa nos acompanhando, que tem esse medo, não quer tomar vacina porque vai ficar gripada. Verdade, é isso mesmo que funciona? Não, é um mito, né? Porque, como eu disse, a vacina é de pedacinhos do vírus, é o vírus todo quebradinho, então não tem como aquilo causar doença. Então pode muitas vezes assim, a pessoa vacinou hoje, aí no dia seguinte ou 2 dias depois, me vacinei e comecei a ter gripe. Não, já tinha tido contato com o vírus, desenvolveu os sintomas, ou fez um quadro viral resfriado, que não está nem contido no vírus da gripe. E quando você faz a vacinação do influenza, requer 2 a 3 semanas de imunogenicidade. É o período que vai começar a formar essa proteção com base na produção de anticorpos. Então, nesse período, você ainda está vulnerável. Então, se você entra em contato, 2 a 3 dias depois, você pode desenvolver os sintomas. E em nada
tem a ver com a gripe. Em nada tem a ver com a gripe, com a vacinação da gripe. Muito bem explicado. Respondeu aqui várias participações no nosso WhatsApp, 99209-4819. Muita gente perguntou sobre essa questão e foi muito bem esclarecida agora. Reta final do programa, a gente fez uma pergunta aqui no começo do assunto do dia, que foi a nossa enquete. A gente perguntou a quem está em casa se as pessoas já se vacinaram contra a gripe. Das pessoas atentas que ligaram e participaram, 62% das pessoas disseram que sim, que já se vacinaram. 38% disseram que não ou que ainda não. A gente espera, né, que esse percentual de 38% possa, nos próximos dias, buscar aí essa vacinação, que é muito importante. Importante também ouvir agora as considerações finais aqui dos nossos convidados. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Paulo Batista, infectologista, muito obrigado. O espaço agora fica aberto para aquela última consideração, né? Consideração final, o senhor pode ficar à vontade. Dê o último recado, doutor. Eu agradeço o convite, mas, sobretudo, eu quero deixar a mensagem final de como prevenir. Tudo aquilo que a gente falou aqui, de evitar aglomerados, da higiene, da boa alimentação. Então, se você está doente, evitar ir ao trabalho ou não mandar a criança para o colégio, que tudo isso vai disseminar o vírus. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Paulo. Também queria agradecer a doutora Nayara Amorim, otorrinolaringologista. Considerações finais, doutora, muito obrigado. Fique à vontade. Ok, obrigada pelo convite, pela participação, foi um prazer. E assim, acho que a mensagem final corrobora com o que o Paulo falou, a prevenção, ela é fundamental. Chama a atenção para a vacinação especial dos grupos de risco. É importante essa vacinação e fazer a prevenção em relação a ambientes aglomerados, em relação à lavagem de mãos, que é um hábito que a gente tem que desenvolver e cultivar na nossa cultura. Acho que são as coisas principais que a gente chama a atenção hoje. Muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!